coração da gente. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Eu quero meditar com você. Tem um pouco tempo, minha mensagem é extensa, você vai aprender muito. E eu vou pregar tipo locutor de rádio aqui hoje, quando está narrando partida de futebol, para ver se eu consigo falar tudo. Era 1h da manhã, eu ainda estava trabalhando essa mensagem. Lucas capítulo 7. Quem encontrou? Preste atenção na leitura. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso. Eu vou repetir. Chegando-se a Jesus, eles suplicaram com insistência, dizendo para Jesus o seguinte: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nação e construiu a nossa sinagoga. E então Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai; a outro, venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. Glória a Deus. Que passagem incrível. Jesus está em Cafarnaum. Um centurião, um homem romano, não era judeu, era romano, comandava uma tropa do exército romano. Tinha um homem doente, e ele então pediu que Jesus curasse aquele homem. As pessoas, os judeus que estavam ali, disse: Senhor, vá conosco, porque ele merece. Ele merece. Ele ama a nossa nação e ele construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi. E aquele homem mandou um recado para Jesus: não venha. Eu não sou digno de que você entre na minha casa, e nem sou digno de estar na tua presença, por isso que eu não fui. Eu sou um centurião, eu sou um oficial do exército, eu tenho soldados que estão debaixo do meu comando. Eu digo a um, vai, ele vai; a outro, vem, ele vem. Eu também estou debaixo de comando de alguém que é maior do que eu, um outro oficial que me diz: vai, eu vou; fica, eu fico. Diga uma só palavra e o meu servo será curado. E Jesus se maravilhou. Nenhum outro lugar você vai encontrar isso. Jesus se maravilhou com a fé daquele homem e disse: nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Esse texto ele é fascinante. É que esse homem não era um homem religioso, esse homem não era judeu, esse homem não era um levita, esse homem não era um sacerdote, esse homem não era um rabino, esse homem não era uma pessoa religiosa. Ele era um centurião romano, o
opressor, porque Roma estava debaixo, aliás, Israel estava debaixo da opressão romana. Mas de Gênesis a Apocalipse existe um assunto muito importante para Deus. E esse assunto é autoridade. Imagine um homem bem magrinho, fraquinho, mas com uma farda militar, numa rodovia. Se ele estende a mão, você acha que uma carreta para? Sim ou não? Sim ou não? Para. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Mas se esse homem não está fardado, e ele manda alguém parar, e fica na beira da rodovia mandando as pessoas pararem, as pessoas param? Não, porque ele não tem farda. A farda é um símbolo de autoridade. O que eu vim te dizer nessa manhã é sobre autoridade. Deus tem dado a você autoridade. Deus quer dar a você autoridade. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e começamos a viver o Evangelho, nós não temos a farda, mas nós temos uma armadura. Efésios capítulo 6 fala do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das botas do Evangelho. E isso é a nossa autoridade. De Gênesis a Apocalipse existe um assunto muito importante para Deus, que é autoridade. Todas as coisas que Deus cria têm autoridade. Não há nada que tenha sido estabelecido por Deus que não tenha autoridade. Quando Deus criou o homem, Deus colocou sobre o homem autoridade. A Bíblia diz que Deus nos abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. E aí o que Deus disse? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu autoridade ao homem sobre a terra. E a evidência que Deus está em alguma coisa é autoridade clara. Autoridade clara. Não como a gente está vendo na Venezuela. Autoridade clara. Algo claro. Nós vivemos dias em que se confunde influência com autoridade. Tem muitas pessoas na internet que têm influência, mas não têm autoridade espiritual. Porque influência e autoridade são coisas diferentes. Onde a autoridade não é clara, a responsabilidade não é assumida. Onde há uma autoridade clara, há uma prestação de contas, há responsabilidades. Quando Eva caiu na lábia da serpente, comeu da árvore que não deveria comer, e deu aquele fruto para Adão, e Adão comeu, os olhos foram abertos, eles pecaram. E quando Deus veio, Deus não foi para Eva, aonde originou-se o processo, do pecado. Mas Deus foi para quem ele tinha dado autoridade. Então ele foi em quem? Em Adão. Ele foi em Adão. Mas o Senhor Deus o chamou perguntando: onde está você, Adão? Por que Deus não foi em Eva? Foi Eva que caiu na conversa da serpente? Foi Eva que deu do fruto para Adão? Não, mas Deus não teve conversa com Eva, Deus teve conversa com Adão. E quando se dá autoridade, também se requer responsabilidade. Porque Deus é um Deus que opera pelo princípio da autoridade. E nós temos vivido dias onde as pessoas, elas querem ter influência, mas elas não querem ter responsabilidade. E Deus pedirá contas da influência que nós exercemos sobre as pessoas, porque influência anda de mão dadas com responsabilidade. Jesus então chega ali, e aquele centurião, ele reconheceu que havia algo do céu sobre Jesus. É o que o versículo 6 diz. Ele reconheceu, ele mandou pessoas irem até ali, ou melhor, pessoas foram lá por ele. Esse homem, ele era uma autoridade romana, mas ele teve a humildade de reconhecer que havia sobre Jesus uma autoridade que não era dessa terra, a ponto de dizer: eu não sou digno de que tu entres na minha casa.
E Jesus reconheceu que havia naquele homem uma autoridade que não era apenas a autoridade romana de ser um oficial do exército, não. Jesus viu naquele homem uma impressão digital, algo do céu, o que eu poderia chamar de impressão digital divina. E foi um impacto para cima dos religiosos judeus acreditar que um romano gentio tinha algo do céu sobre ele. Todos nós temos uma impressão digital diferente. E impressão digital não é algo visível aos olhos nus. Por exemplo, esse microfone aqui, muita gente já pegou nele hoje. Você concorda comigo que há várias impressões digitais aqui? Concorda? Mas você consegue vê-las? Não. Por quê? Porque não se vê a olho nu. Mas está aqui. O maior desafio de um pastor, o maior desafio de um líder de célula, de um líder de um ministério de louvor, de qualquer área da igreja, o maior desafio é descobrir a impressão digital na vida dos outros. E eu me refiro à impressão digital celestial, a impressão digital divina na vida dos outros, coisas que ainda não são visíveis ao olho nu. Às vezes nós escolhemos pessoas por aquilo que é visível aos nossos olhos, mas muitas vezes a impressão divina não é vista ao olho. É preciso ter uma visão mais aguçada para ver aquilo que os olhos não veem. A impressão digital de Deus está lá na vida daquela pessoa. Você consegue, hoje nós vimos aqui dezenas de pessoas aqui na frente, chegando para a igreja. São pessoas comuns. Mas se você olhar com um olhar mais apurado, você vai ver uma impressão digital. Alguns são pastores. Algumas são líderes que vão multiplicar. Pastoras. Quando a gente olha para pessoas, às vezes a gente não consegue enxergar isso. Mas a impressão digital de Deus está lá. Não há evidências ainda. Não há frutos ainda. Não tem resultado ainda. Não é visível ainda. Mas há algo de Deus na vida daquela pessoa. Como aconteceu com Davi. Foram seus irmãos que foram chamados para ser rei sobre Israel. Ele não tinha aparência, ele não tinha fruto, ele não tinha nada para que os homens olhassem e falassem: esse é o rei. Tanto é que o próprio pai esqueceu dele para o jantar. Porque ele jamais, ele era o improvável. Mas Deus ama chamar pessoas improváveis. Deus ama chamar pessoas que aos olhos humanos ninguém dá nada por elas. São pessoas que têm um reconhecimento de Deus. É muito fácil você reconhecer uma chamada depois que os frutos começam a brotar. É muito fácil, mas nós precisamos pedir para Deus nos mostrar o toque antes de que os frutos brotem. Então esse é um desafio da liderança. Às vezes lá na sua célula, líder, você está reclamando: olha, minha célula não tem nenhum líder. Talvez sua célula é a que mais tem líder, mas você não consegue ver a impressão digital. Você não está vendo. Por quê? Porque você está procurando fruto, você está procurando resultado. Ah não, mas fulano não sabe falar direito, fulano não sabe ler direito, fulano não sabe sei lá o quê. E talvez ali está o maior líder em potencial. Deus ama fazer essas coisas. Uma das nossas responsabilidades é olhar e ver o toque divino na vida das pessoas. Esse é o nosso desafio. Igreja não é uma vitrine de joalheria, não. Igreja não é vitrine de joalheria. Igreja se parece mais com uma mina. Na vitrine, as joias estão expostas e você diz: eu quero essa, eu quero aquela, não gostei dessa, gostei mais daquela. Mas igreja não é isso. Não é. É uma mina. Eu olho para essa multidão que está aqui nessa manhã. Em cada assento, em cada banco ocupado por uma pessoa aqui, há algo a cavar e há algo a extrair de precioso de dentro de você. Alguns pastores, pastores de fora, eles vêm aqui, a gente tem café a cada 2 meses, vem aproximadamente 50 pastores,
E muitos me dizem, Alvim, eu queria ter uma equipe como a sua. Eu viajo o Brasil e as pessoas dizem, olha, eu queria ter uma equipe como você tem lá em Formiga. Sabe, realmente a nossa equipe, ela é uma vitrine, eu reconheço isso. Mas elas nem sempre foram vitrine. Um dia, elas estavam enterradas dentro de uma mina. Quando você vê a pastora Edinaura ministrando aqui, não dá nem para imaginar que um dia ela estava querendo se matar, se suicidar. E no desespero alguém disse, vamos lá naquela igreja. Isso foi em 98. E ela se converteu. Quando você olha para um pastor Edilson, você não sabe que tem 34 anos que ele caminha do meu lado, eu discipulando ele. Quando você olha para esse ministério de louvor e vê esse Tialisson ministrando, quem conheceu o Tialisson aqui há muito tempo? Um bichinho do mato. Mas, se não me engano, foi a Leca, Marquinho, com um trabalho social lá no Santa Cruz, distribuindo cestas, alimentos, reunindo os meninos no projeto Transformação de Bairro. E me lembro de uma semana de ativação, ele, um adolescentezinho aqui, e de repente o Espírito Santo me diz, põe a mão sobre aquele garoto, eu vou levantá-lo no ministério de louvor. E todo mundo que estava aqui naquela noite viu, eu fui sobre ele, chamei os pastores, e nós impusemos as mãos sobre ele. Mas não foi do dia para a noite. Igreja não é vitrine, igreja é mina. Célula não é vitrine, célula é uma mina, onde alguém tem que sujar a mão, alguém tem que cavar a terra, alguém tem que ver o invisível, alguém tem que buscar não a beleza, mas o potencial que está escondido dentro de cada um. A principal função de um líder não é procurar beleza, mas é procurar potencial. E o dia que eu era bem garoto, jovem ainda, e na minha igreja não tinha professor de escola bíblica dominical para os adolescentes, e eu virei para o pastor e disse, pastor, eu quero ser o professor de escola bíblica dos adolescentes. E aí os presbíteros disseram, ele não tem capacidade para isso. E hoje eu sou pastor dos presbíteros. Como dizia minha mãe, o mundo dá volta. Nunca olhe para alguém e diga, essa pessoa não vai dar em nada, porque você não sabe o que está enterrado ali dentro. A Bíblia diz que Deus colocou seus tesouros em vasos de barro. Talvez nessa manhã você está sentado ao lado do seu futuro patrão. Então trate bem a pessoa que está do seu lado. Você não sabe com quem você está lidando. É sobre mina, é sobre cavar, é sobre lapidar, é sobre trabalhar. A função principal de um líder não é procurar beleza, mas é potencial. Existem muitas igrejas, muitos pastores, que eles não conseguem avançar, não conseguem crescer. Por quê? Porque ao invés de olhar para as pessoas da igreja dele como mina, ele olha para as pessoas de outra igreja como vitrine. E fica, se eu tivesse aquele rapaz do louvor aqui na minha igreja. Eu vou lá falar que lá na igreja tem muita gente, ele pode vir para a minha. Se eu tivesse aquele obreiro lá, aqui na minha igreja. Se eu tivesse aquele pastor lá, aquele outro lá, aqui na minha igreja. E aí, sabe o que acontece? Você chega numa igreja, por exemplo, a maioria, os pastores nossos aqui foram todos batizados aqui. Aí você chega lá, um monte de gente, um monte de lugar, pastor vindo, que é a confusão, daí a pouco que ele está dividindo num monte de galo, começa a crescer, divide num monte de coisa. Por quê? Porque ao invés de valorizar uma mina, ele valorizou uma vitrine. Sabe, irmãos, eu fico vendo aí esses meninos aqui da igreja, principalmente os adolescentes, eles não têm evidência nenhuma. Você olha para eles, boné virado, calça caindo, piercing no nariz, tem evidência nenhuma. Mas lá dentro tem uma impressão digital. Lá dentro tem alguém que Deus resgatou, salvou. Eu me lembro de Isaías 49:16, que diz, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, o teu nome está gravado na palma das minhas mãos, diz o Senhor. Seus muros estão sempre diante de mim. Deus colocou em nós uma impressão digital e isso nos dá autoridade. Nós estamos gravados nas mãos dele. Mas uma coisa poderosa para a autoridade se chama história.
No versículo 4 e 5, chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que faça-lhe isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. O que esses judeus anciãos estão falando para Jesus é a história do centurião. Ele é digno de que você vá à casa dele, porque ele tem uma história. E qual é a história? Ele ama a nossa nação e nos construiu uma sinagoga. Não é sobre um judeu, era sobre um romano. Era fácil para um judeu amar Israel, é fácil para um judeu construir uma sinagoga, mas um romano não. Ele ama a nossa nação e ele construiu uma sinagoga. Amor não é só palavras, não é só sobre palavras, não é só sobre palavras. Eu falo que amo, mas eu preciso demonstrar amor. Ele ama a nossa nação, ponto. E como que ele demonstra amor? Construiu a nossa sinagoga. Sabe o que isso me ensina? Se alguém diz que ama a nação e não faz nada por ela, é mentiroso. A Bíblia diz que ele amou a nação, edificou a sinagoga. Tem muita gente dizendo que ama a Deus, mas não quer saber de nada com a igreja. E isso é uma mentira, porque não tem como você dizer que ama a Deus e não ama a igreja, sendo a igreja a expressão do corpo de Cristo na face da terra. Viver a igreja é a tradução do nosso amor natural por Deus. Quando você serve a Deus, quando você se torna alguém que diz: Deus, eu vou ser um obreiro na casa de Deus, eu vou trabalhar lá no estacionamento, eu vou trabalhar na mídia na hora do culto, eu vou ajudar na recepção, eu vou ir para trabalhar com as crianças, eu vou ajudar lá nas crianças, ou vou estar na torre de oração, ou eu vou contribuir financeiramente, eu vou liderar uma célula, eu vou ministrar um louvor, seja lá o que você faz, mas as suas atitudes estão dizendo que não é apenas um amor de boca, mas é algo sincero, real e verdadeiro, que se traduz em atitudes, que se traduz em ações. Ele tinha uma história de amor demonstrada pela nação. E eles usaram essa história para dizer: Jesus, vá à sua casa. História é algo poderoso. História traz autoridade. Na verdade, história tem mais autoridade do que visão. Visão é poderoso. Visão mobiliza, visão nos motiva, visão traz expectativa, mas tem zero autoridade. Por quê? Porque a visão, ela fala do futuro. A história, ela fala do passado. E o futuro ainda não aconteceu. O que carrega autoridade é a história. Porque a visão fala do futuro e o passado fala da história. Quando eu subo a este lugar, a essa plataforma, a esse púlpito, para ministrar, eu carrego sobre mim uma autoridade. Porque eu carrego sobre mim uma história. Eu não apareci aqui do nada. Existe uma história. Aliás, falando nisso, o ano que vem a Vale completa 50 anos de história na Cidade Formiga. Nós vamos fazer um ano de festa nessa igreja aqui. 50 anos de fundação. Eu cheguei aqui aos 18. Mas tem aí o irmão Paulo Brito, que está aí desde a fundação. O irmão Olavo, um dos primeiros a chegar. Pastor Manuel depois. E tantos outros irmãos que são, né? Vi a irmã Luzia ali atrás. Irmã Rosalina, lá no fundo. Irmã Wanda. Divino, que alegria te ver, irmão divino. Fica de pé, meu irmão. Vamos dar um aplauso pela vida desse homem aí, ó. Um dos fundadores dessa igreja. Deus te abençoe. Que bom te ver, meu irmão. Que bom te ver. É uma igreja, irmãos. Você está vendo tudo isso acontecendo. 1000 pessoas tomando ceia no culto de manhã. Da noite isso aqui vai estar lotado. Pessoas se convertendo lá na rodoviária. Mas não começou com a gente. Não é agora. Existe uma história. Uma história. Para chegar aonde nós estamos hoje, houve uma história.
E a história, ela te dá autoridade. História, ela tem autoridade. 2 pregadores, aliás, conhecimento é muito bom. Ter conhecimento é fundamental, mas a história, ela tem mais poder que o conhecimento. Uma pessoa que não tem história, ela não tem o mesmo nível de autoridade que uma pessoa que tem história, porque é preciso percorrer um caminho. As decisões que tomamos hoje são os materiais da construção da nossa história. Por isso eu digo que história tem mais autoridade que conhecimento, porque existem pessoas que dizem que sabem muito, mas não têm história daquilo que sabem. Conta-se que numa conferência convidaram 2 pregadores. E chegou um e disse: eu vou pregar sobre o Salmo 23. Vocês, se quiserem, abram a Bíblia. Eu não preciso abrir porque eu sei de cor. E ele começou a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guie mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. E foi. Quando ele terminou a leitura, ele pregou e as pessoas ficaram ouvindo, apenas ouvindo. E depois veio um senhor, e ele, com o óculosinho dele, disse: irmãos, eu estou até sem graça, porque eu preparei a mesma mensagem que o pregador anterior, sobre o Salmo 23. E eu gostaria de ler com vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir expressar diante das palavras do irmão que pregou antes de mim. Mas vamos lá, abra sua Bíblia. E começou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com muita dificuldade ele leu, e quando ele começou a pregar, a graça de Deus derramou sobre a igreja, as pessoas foram transformadas, houve um avivamento, algo poderoso. E quando ele desceu da plataforma, quem estava lá? O primeiro pregador. E ele disse: eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: o quê? Eu não entendi. Eu conheço o Salmo 23 de cor. Eu preguei, usei palavras até melhores que as suas, mas não aconteceu nada. E quando você pregou, você mal leu, e a graça de Deus foi derramada sobre a igreja. Por que isso aconteceu? Se eu conheço o Salmo 23 de cor. Aquele senhor disse: esse é o problema. Você conhece o Salmo 23, mas eu conheço o pastor do Salmo 23. Eu tenho uma história com ele. Eu caminho com ele, eu ando com ele, eu falo com ele todos os dias. Sabe, tem um exemplo. Ele não é apenas algo que fala, algo que ministra. Não, ele tem exemplo, ele tem uma história. É muito importante nós construirmos uma boa história, porque é isso que nos dá autoridade na vida. Pessoas, eu digo isso assim com toda clareza, pessoas que fazem péssimas escolhas na vida, elas sujam suas histórias. E quando uma pessoa suja a história, ela perde a autoridade. E qual é o sinal? As pessoas à sua volta continuam a amá-la, desejam o melhor para ela, amam essa pessoa, mas já não reconhecem a mesma autoridade. Por quê? Porque a história foi danificada. Meu maior legado nessa terra é deixar para os meus filhos e para os meus netos uma história que os inspire. Por isso eu digo que eu posso até colocar um pastor aqui. E se eu colocar um pastor, pegar alguém, olha, a partir de hoje esse irmão aqui será pastor na igreja, vocês vão respeitá-lo, porque eu o coloquei como pastor aqui. Uma coisa é respeito, outra coisa é autoridade. Ele precisa construir uma história, não é apenas uma indicação. Ele precisa construir uma história para ganhar autoridade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, que é na conduta, no testemunho, no amor, na fé e na pureza. Paulo está dizendo: olha, eu te coloquei aí, ninguém te despreze, mas você precisa ser um exemplo, porque através do seu exemplo você constrói uma história, e a história te dá autoridade. Outra coisa que dá autoridade: integridade.
Integridade tem mais autoridade do que dons. Integridade tem mais autoridade do que carisma. Tem muitas pessoas que elas estão preocupadas em proteger o cargo, em proteger a posição, em proteger o dom. E a pergunta que fica é: por que você está tão preocupado em proteger uma coisa que o diabo não quer roubar? Existe muita gente com dons, o diabo não roubou o dom deles, mas roubou eles. Por isso Jesus disse: naqueles dias muitos profetizarão em meu nome, vão expulsar demônios no meu nome, vão curar no meu nome, e eu vou dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. O diabo não quer roubar os seus cargos, o diabo não quer roubar os seus dons, o diabo quer roubar a sua integridade. Porque você pode até continuar com os seus dons, mas se você perder a integridade, você perde a sua autoridade. Tem muitas pessoas que têm dom, mas não têm autoridade, porque perdeu a integridade. Enquanto a Bíblia diz, nós precisamos guardar a nossa integridade, precisamos guardar o nosso coração, acima de tudo, se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarde a sua integridade. O objetivo da vida cristã não é ser perfeito. O objetivo da vida cristã é ser íntegro. Repita comigo: o objetivo da vida cristã não é ser perfeito. O objetivo da vida cristã é ser íntegro. Sabe esse lugar onde você está? Aqui não é lugar de perfeição. Aqui é lugar de integridade. Aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui é lugar de pessoas íntegras. Muitas vezes, pela busca da perfeição, você abre uma porta de destruição para a integridade. Pessoas em busca de passar uma imagem de perfeição, de manter uma fachada, de manter uma máscara, elas não conseguem por muito tempo. Então o que elas fazem para passar a imagem de perfeição? Mentira. Começam a mentir. E a mentira, ela destrói a integridade. Ser íntegro não é ser perfeito. Ser íntegro é dizer: eu errei, eu falei, eu não devia ter falado, mas falei. Eu falhei, eu não devia ter falhado, mas eu falhei. Eu pequei, eu não devia ter feito, mas eu pequei, eu caí. Eu reconheço o meu erro. Isso é integridade. Integridade no seu casamento é você dizer: eu errei. Existem casamentos que só tem uma pessoa que pede perdão, só tem uma pessoa que diz: eu errei. É assim na sua casa? Ou vocês dois: olha, eu errei, eu falhei. Como é que é lá? A pessoa às vezes me procura o pastor lá em casa, se não for eu, para dar o braço a torcer, vamos ficar brigados a vida inteira. Eu é que perco. Eu digo: não, você não perde, você é que ganha. Aquele que se humilha será exaltado. Então integridade não é eu nunca errei, eu não falhei, não. É sobre eu errei, eu falhei, eu não devia ter falado, falei, eu não devia ter feito, fiz, eu errei, eu sei que eu errei, isso está me doendo, está me machucando, eu estou arrependido. Isso sim é integridade, porque uma pessoa íntegra não é perfeita. Integridade não é sobre nunca errar, integridade é sobre reconhecer as suas imperfeições, suas falhas, seus erros. O nosso fruto também nos dá integridade, ou melhor, o nosso fruto nos dá autoridade. Tem muita gente que diz que sabe muita coisa, mas não tem fruto daquilo que diz que sabe. Nunca se coloque debaixo de uma autoridade que não tem fruto. Nunca. Quando você os ouve, você diz: uau, que conhecimento que essa pessoa tem. Mas quando você olha para a vida dela, ela não tem nenhum fruto para apresentar. É o irmão Figueira. Conhece o irmão Figueira? Perdoe se tem alguém que tem sobrenome Figueira aí, não é para você. O irmão Figueira é Marcos 11, 12 a 14, vai dizer: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma
figueira com folhas. Foi ver se encontraria algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. E aí aquela figueira secou. Interessante. Jesus secou uma figueira porque foi até ela e não tinha fruto. Agora, Jesus não foi radical demais porque não era época de fruto. Eu gosto demais do piqui. É a mesma coisa que você procurar piqui no meio de junho. Não tem. Então Jesus foi procurar figo numa época que não tinha figo. Mas então Jesus não foi injusto com a figueira? Não. Por que não? Porque o texto diz que a figueira tinha folhas. Diga comigo, a figueira tinha folhas. E a figueira de Israel, ela só dá fruto quando ela também dá folhas. Então, ao olhar para uma figueira que tem folha, automaticamente eu entendo que também tem fruto. E quando Jesus foi buscar o fruto, não tinha o fruto, só tinha folha. E Jesus amaldiçoou a figueira. Para quê? Para ensinar a mim e a você que não basta ter uma vida de aparência, precisa ter fruto. Ela tinha folha, mas não tinha fruto. Tem muita gente que tem aparência, mas não tem fruto. Não é sobre aparência, não é sobre manter uma performance, não é sobre manter uma estética, não é sobre isso, é sobre produzir frutos. O que carrega autoridade não é informação, não é conhecimento, mas é o fruto que você produz. Por isso que Jesus disse também em Mateus 7,20: assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Ou seja, o fruto revela a identidade. É pelo fruto que conhecemos as pessoas. Fruto é uma evidência de identidade. O fruto é a garantia daquilo que você ensina, porque quando as pessoas olham para você, elas também veem os seus frutos, e são os seus frutos que te respaldam. Nós estamos vivendo numa era de teólogos do TikTok. Vai lá, assiste o TikTok e depois quer ensinar para os outros. Teólogos do TikTok. Quando você olha, você fala: uau, que sabedoria, mas só tem folha. A vida não tem fruto. Isso serve para mim e para você em todas as áreas da vida, porque a gente se depara com muita árvore com folha no dia a dia da nossa vida, na vida profissional, no relacionamento. A gente está sempre lidando com gente que a gente olha e fala assim: nossa, que pessoa perfeita é essa, meu Deus, dá até inveja na gente, quer ser igual ele. Aparentemente tem muita folha, mas não é a folha que a gente precisa olhar, a gente precisa olhar o fruto. E história é poderoso. Nunca vá atrás de alguém que não tem história. De vez em quando aparecem uns pregadores aí que diz que revela até o CPF da pessoa. E revela mesmo. Depois ele faz compra no seu CPF, você fica endividado. Qual é a história dessa pessoa? De onde ela veio? O que ela construiu? É sobre isso. Ontem eu e minha esposa conversávamos. Eu não lembro mais qual foi o assunto, não sei se foi ontem ou anteontem, e ela falou assim comigo: bem, a gente está vivendo uma fase muito diferente da vida. Hoje as pessoas, quando elas se conhecem, elas perguntam assim: o que você faz? E antigamente, quando a gente conhecia uma pessoa, a gente perguntava: quem é seu pai? Qual é a sua família? De onde você veio? Porque hoje, para as pessoas, é mais importante ter do que ser, mas ter não é identidade. Hoje eu posso ter e amanhã eu não posso ter mais. Agora ser, ninguém rouba isso de mim. Não é herança, é legado que está dentro de nós. Então não é sobre o que as pessoas têm, é sobre o que as pessoas são. Qual é a sua história? Qual é a sua história? 30 anos pastoreando, 31 anos agora, pastoreando a mesma igreja. 31 anos. 31 anos. 50 anos faz essa igreja nessa cidade. Extremamente respeitada. E por que ela é respeitada? Por causa de mim?
Por causa de você? Por causa da história. A conduta, a forma que nasceu. Não é fruto de divisão. É fruto de uma família que teve uma revelação lá no Rio de Janeiro e voltou para cá. E começa um trabalho na sua sala da sua casa, que depois alugam uma garagem, que depois alugam um outro espaço, que depois eles compram um terreno. Amavam tanto a Jesus que doou o lote que eles compraram para que se construísse a primeira vale. Então é uma história, e você vem acompanhando ao longo da história. É uma história perfeita? Não. É uma história que tem falha? Tem. É uma história que passaram pessoas por aqui que sujaram o nome? Tem. Mas olha a integridade, não a perfeição. Integridade. As pessoas hoje vivem muito de aparência. Ninguém põe foto lá de uma briga de casal na rede social, né? Só põe nos melhores momentos e tal, e tomara que não ponha mesmo. Mas o que eu quero dizer é que nós não fomos chamados para viver uma vida de aparência. O fruto é a garantia, o fruto é que te respalda, e o nosso testemunho também. Tem muita gente achando que não precisa dar satisfação para ninguém. Alguém diz que importa é eu e Deus. Não, o seu testemunho importa. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de e também dos. Então não é só Deus, você precisa também dar testemunho para os homens. Não é só o seu coração para Deus, é para com os homens também. Outros dizem: ah, pastor, mas Deus vê o coração. Sim, Deus vê o coração. Só que as pessoas não são Deus para ver o seu coração. As pessoas não são Deus que tem um olhar que enxerga o seu coração. O que as pessoas enxergam é o seu comportamento, é a sua conduta, são suas atitudes. Eu não quero dizer com isso que você deva viver uma vida de acordo com aquilo que as pessoas pensam de você. Mas nós devemos viver uma vida de acordo que as pessoas nos recomendem. A pergunta que eu faço é: quem recomenda você? Quem é que te recomenda? Quem é que diz que você é uma pessoa séria, é uma pessoa honesta, é uma pessoa descomplicada, é um servo de Deus, é um bom marido, é um bom pai, é um bom profissional? Quem? Quem te recomenda? Às vezes as pessoas chegam para mim: pastor, traz fulano para pregar na igreja, ele é poderoso, ele é isso, ele é aquilo, traz aquele outro, aquilo. Irmão, eu só trago quem eu conheço. Eu só trago quem vem recomendado por algum amigo que diz: Alvim, leva, porque é homem íntegro. As pessoas querem: traz esse, traz aquele outro, traz aquilo outro, aquilo. A pergunta que eu faço é: você conhece? Não, eu vi pregar. Ué, vê pregar? Vê pregar? Precisa ter recomendação, porque recomendação carrega uma autoridade. Quando uma pessoa vem recomendada, ela tem uma autoridade de quem o recomendou. Por quem te recomendou essa pessoa, Alvim? Foi o pastor Márcio Valadão. Opa! Então, quem te recomendou aquele outro? Foi o pastor Paulo Mazoni. Opa! Então, a gente precisa fazer uma pergunta: quem é que me recomenda? Quem é que está te recomendando? Você é recomendado? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, me ajuda a arrumar um emprego. Eu falo: ai. Você também tem esse medo? Porque você recomenda, depois pisa na bola, e aí eles vêm em cima de você. Para eu recomendar, eu preciso conhecer. Então é muito importante você construir uma vida, construir uma história, que alguém te recomende. Porque isso carrega autoridade. E quando você sai de um lugar, saia de tal maneira que as pessoas sintam saudade de você e não alívio.
Agora, tem gente que nem a esposa recomenda. Imagina, nem sua esposa te recomendar, nem teu marido te recomendar, nem teus filhos te recomendar. E por último, nossas lealdades. Nosso primeiro nível de lealdade é com Deus e a sua palavra. Mas existe um nível de lealdade aos nossos compromissos. Ter uma unção não nos dá o direito de nós não honrarmos os nossos compromissos. Uma pessoa de autoridade é uma pessoa de confiança. Ela te diz que faz e ela faz. E se ela não consegue fazer, se ela marcou com você de ir e não foi, ela vai dizer, olha, me desculpa, eu não vou conseguir ir, mas eu estou tentando um meio aqui para resolver a sua situação. Esse mês para mim foi um mês muito truculento, de agenda. Eu fiquei quase 5 dias em Campinas, cheguei, pensei que eu ia ficar um dia em Belo Horizonte, ia ficar mais 4, perdi o batismo aqui, eu tive que me virar e pedir para que arrumasse um jeito de eu participar online, pelo menos da profissão de fé com os meninos que iam batizar. Essa semana eu volto para Belo Horizonte, mais 4 dias, e aí alguém disse para mim, eu falei, graças a Deus eu vou voltar dessa viagem, vou ficar tranquilo. Alguém disse para mim, uma mulher me liga lá do Espírito Santo, fala, eu sou secretário da igreja tal, só tem uma agenda conosco aqui dia 3 de outubro, em Vitória. Eu falei, meu Deus do céu. Mas tem mesmo? Tem, o Senhor deu sua palavra, então eu estou indo. Mas no domingo é ceia. Eu tenho um compromisso lá, mas eu também tenho um compromisso aqui. Eu falei, eu vou ter que me virar. Eu falei, olha, vocês me arrumam uma passagem aérea, eu vou chegar em Vitória sexta-feira, 6 horas da tarde, já me pego no aeroporto, me levo para a igreja, eu prego, eu já saio daí, pego um voo, volto para Belo Horizonte, porque no outro dia eu tenho ceia, eu tenho que pensar na minha igreja, eu tenho compromisso com essa igreja. A Bíblia diz, ainda que com dano não volta sua palavra atrás, é o que o salmista diz. Por quê? Porque você é leal à sua palavra. Só que nós estamos vivendo um tempo, como dizia o meu pai, a palavra de fulano é igual risco na água, não vale nada. Aliás, hoje nem documento está valendo mais. Mas o homem de Deus não é assim. A mulher de Deus não é assim. Ela é leal à palavra, ela é leal aos compromissos que ela tem. Uma pessoa que tem unção, mas se ela não tem palavra, você não confia nela, ela não tem autoridade. Muitas pessoas dizem, pastor, mas eu quero servir só o reino de Deus. Mas como é que você vai servir o reino de Deus se o reino de Deus acontece também dentro da igreja? E quando o assunto é compromisso de liderar uma célula, irmãos, essa é uma igreja celular, essa é uma igreja em células, é uma igreja de pequenos grupos, essa é a nossa declaração de propósito, somos uma igreja em células. Somos uma igreja em células, vivendo o amor de Deus no templo e nas casas, transformando pessoas comuns em discípulos de Cristo para evangelizar o mundo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa declaração de propósito como igreja Vale. Nós somos uma igreja em célula. A minha oração é que você se desperte e assuma o compromisso e diga, eu vou liderar uma célula. Eu quero ser um líder, e sabe quando você se posiciona, Deus começa a trabalhar e te capacitar e te preparar. Mas você precisa se posicionar. Pessoas às vezes estão escaladas para servir no estacionamento, servir na recepção, servir no louvor, servir como obreiro, com as crianças, e diz, hoje eu não vou. Mas como assim você não vai? Não, porque eu não estou sentindo. Gente, você acha que todo dia que eu prego aqui, eu estou sentindo? Tem dia que eu chego aqui, a minha vontade é estar sentado ali e ouvir uma palavra. Mas não é sobre sentir, é sobre compromisso. É sobre ser leal aos compromissos que a gente faz. É sobre ser leal à palavra que a gente empenha. Tem dias que eu não tenho vontade também de pregar. Eu me lembro até daquele dia, eu falo, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas eu venho e prego. E não se assuste. Esses dias que acontecem na minha vida são os dias que quando eu chego ali na porta para ir embora, tem alguém me esperando dizendo, pastor, essa palavra era tudo que eu precisava ouvir na minha vida hoje. Pastor, o senhor já pregou centenas de pregação nessa igreja, milhares de pregação, mas nenhuma delas falou tanto comigo, mexeu tanto comigo,
como essa de hoje. Eu falo, você está brincando comigo. Porque eu vim para cá arrastado. Eu não vim para cá sentindo de vir. Eu vim para cá porque eu tinha compromisso. Porque eu tenho um compromisso. São justamente nesses dias que eu vejo Deus agir. Sabe, líder de célula, eu tenho certeza que você já foi para uma célula e você fala, não, meu Deus, se tivesse hoje para me substituir, alguém para me substituir, eu estou indo arrastado. Foi a melhor célula que você já fez na sua vida. Foi o dia que Deus mais operou. Você não sentiu de ir, mas você foi, não porque você sentiu, mas porque você tinha compromisso. E quando a gente se compromete com Ele, Ele se compromete conosco. Vá, mesmo quando você não sente, vá e diga, Deus, eu estou indo pelo compromisso. E quando você se torna essa pessoa que constrói uma história, uma pessoa que conhece a impressão digital na vida dos outros, uma pessoa que tem testemunho, uma pessoa que tem vivido em integridade, uma pessoa que é leal aos seus compromissos, uma pessoa que tem fruto, você passa a ter uma coisa que é cobiçada no mundo espiritual: autoridade. Vamos nos colocar em pé nesse momento.